Quero cumprimentar os vereadores, o Mônica, o pastor Ronaldo, cumprimentar aqui o ex-vereador Roberto, agradecer ao nosso pároco aqui, Padre Silvino, pela autorização, liberação do espaço para que a gente possa realizar essa reunião itinerante, uma reunião que tem o objetivo de aproximar a Câmara da comunidade, o qual os objetivos específicos das demandas das regiões aqui serão apresentadas por todos os moradores de nossa região. Dando início à nossa reunião itinerante, peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Antônio Raimundo Santi. Vereador Carlos Molina, presente. Vereador Kleber Davi. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel da Guadalupe. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato de Moraes. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. E vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos desta reunião ordinária itinerante. Passamos à leitura da ata da última reunião ordinária. Senhor presidente, por uma questão de ordem, gostaria, antes de iniciar as leituras, pedir um minuto de silêncio em reverência à minha família, ao falecimento do meu sogro, Vitor Barnabé, que aconteceu na segunda-feira passada. Eu gostaria, por gentileza, se nós pudéssemos ter um minuto de silêncio. Pela morte, presidente, boa noite a todos. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte de um querido amigo que me ajudou muito, caminhamos juntos, chama José Otávio Cardoso, veio falecer agora à tarde. Ele foi funcionário da Telemig, depois de Chimbar no Cruzeiro, e infelizmente veio falecer essa tarde. Vizinho meu, vizinho do amigo do Vladimir Bananeiro, tá? Um minuto de silêncio. Passamos então à leitura da ata da última reunião ordinária. Ata da 29ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 20 dias de agosto de 2018, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente João Carlos de Almeida, primeiro vice-presidente José Vladimir dos Santos, segundo vice-presidente José Maria Silva, primeiro secretário Carlos Eduardo Corrêa Molina e segundo secretário Fabrício Oliveira Machado. Feita a chamada, verificou-se a ausência do vereador Rodrigo Sampaio Melo por motivo de viagem.
e Sebastião Silvestre da Costa, por motivo de luto. Minuto de silêncio. Solicitaram a realização de um minuto de silêncio o vereador Jorge Andrade pelo falecimento do senhor Raimundo Jefferson Cavalcante e do senhor Marcelo Garcia. Vereador José Maria Silva pelo falecimento da senhora Cláudia Silene e do senhor Barbosa. Vereador Fabrício Oliveira Machado pelo falecimento da senhora Edilane Aparecida Valério. E vereador Joel Carlos de Almeida pelo falecimento do senhor Manuel e senhor Vitor Barnabé. Votação da ata. A ata da 28ª reunião ordinária do dia 13 de agosto de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Correspondências. Ofício do vereador Jorge Andrade solicitando o sobrestamento do segundo substitutivo ao projeto de lei número 4.165, de sua autoria. Ofício do vereador Sebastião Silvestre da Costa, comunicando que não poderá comparecer a esta reunião por motivo de falecimento de seu sogro. Proposições sem discussão. Indicações números 553 a 571, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, Fabrício Oliveira Machado, José Maria Silva, José Vladimir dos Santos, Mônica Cristina Vieira Chaves e Marcelo Kraus Rezende. A apresentação de projetos. Foram apresentados e baixados às comissões pertinentes os seguintes projetos. Projeto de lei número 4.328, que altera o parágrafo 3º do artigo 179 do Código Tributário do município de Itajubá e inclui os incisos 7º e 8º ao parágrafo único do artigo 183 do Código Tributário do município de Itajubá para regulamentar a imunidade tributária sobre impostos de qualquer culto e da outras providências, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Segundo substitutivo ao projeto de lei número 4.292, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município a Semana de Projetos Educacionais sobre a Constituição Brasileira no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Educação, Cultura, Turismo e Lazer. Projeto de Decreto Legislativo número 454, que concede título de cidadão itajubense ao engenheiro Gerson Henrique Barros Rodrigues, de autoria do vereador José Maria Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 455, que concede título de cidadã itajubense à professora Maria do Rosário Oliveira Machado, de autoria dos vereadores Joel Carlos de Almeida, José Vladimir dos Santos, José Maria Silva e Carlos Eduardo Corrêa Molina. Projeto de Decreto Legislativo número 456, que concede título de cidadão itajubense ao Dr. Marcelo Mendonça Rodrigues, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Baixados à comissão especial, composta pelos vereadores Renato Nascimento de Moraes, Wilson Batista Paiva, Mônica Cristina Vieira Chaves e José Roberto Floriano. O vereador Renato Nascimento de Moraes, líder do prefeito, solicitou que retorne, o vereador Renato Nascimento de Moraes, líder do prefeito, solicitou que retorne à tramitação o projeto de lei número 4.196 de 2017, que altera o artigo 74 da Lei Municipal número 1795, de 2 de maio de 1991 e da outras providências, de autoria do prefeito. A solicitação foi submetida ao plenário pelo presidente e aprovada por unanimidade dos presentes. Ordem do dia, leitura de parecer. Projeto de Decreto Legislativo número 426, que revoga o decreto Legislativo número 409, que denomina Ana do Espírito Santo Santiago, a rua projetada F, localizada no bairro Santa Rosa, e da outras providências, de autoria do vereador Sebastião Silvestre da Costa. Feita a leitura, a comissão especial apresentou parecer favorável. Emenda 01 ao projeto de lei número 4.300,
que acrescenta novo artigo 4º ao projeto de lei número 4.300 de 2018 e renumera-se o atual artigo 4º para artigo 5º, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Feita a leitura, as comissões de Constituição, Legislação e Redação, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana apresentaram parecer favorável. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei número 4.307, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz ou placa informativa em clínicas veterinárias, lojas agropecuárias, hospitais veterinários, pet shops e demais estabelecimentos afins sobre a proibição de atos mutilatórios em animais, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Uso da tribuna. O senhor Benedito Ferreira fez uso da tribuna popular para falar sobre o esgoto da rua Dr. Hoffman, no bairro Morro Chique. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 20h30, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 20 de agosto de 2018. Joel Carlos de Almeida, presidente. Carlos Eduardo Corrêa Molina, primeiro secretário. Gostaria de convidar o pessoal que está em pé, tem as cadeiras aqui, vocês podem dirigir-se. Essa reunião de hoje vai demorar bastante, viu? Então sejam bem-vindos aqui, pode ficar à vontade, senhores, senhoras, jovens. Quero registrar também a presença da ex-vereadora Leandra. A ata está em discussão. Em votação, os senhores que aprovam a ata permaneçam como se encontram. Está aprovada com a abstenção do vereador Tenente Melo e a ausência do vereador Zé Pequeno. Senhor presidente, eu também abstenho devido à minha ausência. Perfeito. Vereador Sebastião. Senhor presidente, pela ordem, antes de dar início à pauta da reunião do dia, eu gostaria de fazer a solicitação para a retirada de um projeto de lei ordinária. E, na ocasião, quero desejar uma boa noite a todos vocês, boa noite público aqui presente. Senhor presidente, parabéns pela iniciativa, parabenizo também toda a mesa diretora de trazer para o bairro esta reunião itinerante. Senhor presidente, na reunião passada foi apresentado o projeto de lei ordinária número 4328 de minha autoria. Eu gostaria de solicitar a retirada do projeto, pois hoje vai ser apresentado aqui o projeto como lei complementar. Por isso eu peço a retirada do projeto de minha autoria, projeto de lei ordinária 4328. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, está retirado, sem precisar ouvir o plenário, porque não tem parecer, certo? Nós passamos então leitura das proposições dos moradores do bairro. Queria parabenizar o bairro e os bairros que estão presentes aqui. É uma das itinerantes que a gente está vendo que está mais repleta com a participação da população. Isso engrandece o trabalho que nós pretendemos fazer. E aqui eu peço às comissões pertinentes e de uma maneira muito especial ao vereador Renato Moraes, líder do prefeito, que possamos dar uma atenção muito especial às demandas que serão apresentadas nesta noite. Nós sabemos que nem todas têm possibilidade de serem resolvidas, mas as principais, que a gente dê uma atenção para isso e que as comissões possam também estar atentas aos pedidos dos moradores, porque a demanda é de vocês e são assinadas por todos os vereadores ao encaminhar ao Executivo. Exatamente, eu pulei aqui, Luiz, muito obrigado. Nós vamos ter a apresentação de alguns projetos e logo após nós faremos então a leitura das proposições pelos moradores dos bairros. Senhor presidente,
dando entrada na Casa Legislativa 3 projetos que passam a tramitar na Câmara Municipal de Itajubá. O projeto de lei número 4.329, que estabelece normas para a instalação, manutenção e remoção de parklets no município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Também o projeto de lei complementar número 112, que altera o Código Tributário do município de Itajubá para regulamentar a imunidade tributária sobre templos de qualquer culto e da outras providências, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. E também o substitutivo ao projeto de lei complementar número 111, que altera dispositivos da lei complementar número 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto 4329, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Projeto de lei complementar 112, de autoria do vereador Renato Nascimento Moraes. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 111, de autoria da mesa diretora, abaixo das comissões pertinentes. Antes da gente passar, então, chamar o primeiro inscrito, cidadão que vai usar da palavra para apresentar as demandas, eu gostaria de fazer um comunicado importante, porque tempos atrás os senhores e senhoras acompanharam uma discussão muito grande que se aconteceu na nossa cidade de Itajubá, quando se tratava do aumento do número de vereadores. Está na ordem do dia da leitura de parecer o projeto de redução do número de vereadores. E muitas pessoas se falaram muitas coisas, tem vereador contrário, não tem vereador contrário, tem propostas diferentes. Quem não está propondo uma proposta de diminuição para 11 vereadores, estão propondo uma proposta de 9 vereadores. Então, por unanimidade, esta casa, ela tem tido essa atenção e esta pretensão de fazer a diminuição do número de vereadores. Porém, hoje será feita a leitura do parecer e na semana que vem nós teremos lá na Câmara Municipal a votação se vai abaixar para 11 ou se vai abaixar para 9. E aí a gente, como a sociedade ficou ciente disso, nós temos que dar satisfação disso e dizer para vocês o que está acontecendo. Importante a participação, que vocês estejam presentes para acompanhar esta Câmara Municipal. No passado, os vereadores da outra Câmara votou para aumentar e agora os vereadores propõem para diminuir. Então nós estamos dando notícia e informação a respeito desta matéria. Vamos chamar o primeiro inscrito desta noite, que vai fazer as indicações de número 1, número 2, do bairro da Capituba, é o senhor Enio Márcio de Souza. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação para esta reunião itinerante da Câmara Municipal de Itajubá, sugerindo ao chefe do Poder Executivo que avalie com extremada atenção e realize esforços para atender aos moradores do bairro Capituba, nas seguintes reivindicações: realizar urgentemente o asfaltamento da estrada principal do bairro, colocação de caçambas coletoras de lixo nos locais que indica, na esquina da residência da senhora Rosana, nas proximidades da Igreja Católica,
nas redondezas do local da moradia da família Clemente. Terceiro, promover a substituição dos postes de madeira de iluminação pública por outros de concreto, pois os mesmos estão apodrecendo por estarem juntos de algumas valetas lá, a água corrente, junto da CEMIG e outras empresas responsáveis pelo serviço junto à Prefeitura Municipal. Instalação de um poste ao lado da residência da senhora Rosária Aparecida Carvalho, pois os mais próximos se encontram a 80 metros do local. Intermediar junto aos Correios, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para que seja feita a prestação de serviços de entrega de correspondências no bairro, que é uma antiga reivindicação e de grande necessidade. Concretizar compromissos de obras para canalização de águas fluviais com manilhamento em trechos mais críticos, pelo menos. Eu acabei não falando a primeira, que na primeira apresentação era para junto o chefe do Poder Executivo para que realize a verificação do bairro Capituba e suas imediações para descobrir despejos irregulares de esgoto em várzeas e córregos, além do Ribeirão Piranguçu, e também para que constate se há coleta para tratamento adequado dos mesmos, esgoto, uma vez estar sendo cobrado tarifa pela Copasa na sua conta mensal. Essa questão do esgoto, eu não posso falar com muita certeza da cobrança, porque eu não tenho rede de esgoto na minha casa. Metade do bairro tem rede de esgoto, que a Copasa realizou há um tempo atrás. A outra parte é fossa, não tem tratamento. Então eu não posso falar porque eu não pago taxa, porque a minha é fossa. Se viesse cobrando, eu já tinha reclamado. Então nessa questão de esgoto não tem como eu falar com certeza, mas tem moradores aí que devem falar se cobra ou não. A questão do asfalto que a gente está reivindicando lá na Capituba é uma questão mais urgente, porque a estrada lá é péssima. Com certeza, muita gente passa por lá, o acesso lá é péssimo. Deve ter uns 70, 80 moradores hoje, uns 70, 80 residências. A maioria tem veículos, tem os ônibus do transporte público que passam todos os dias lá. Então, o asfalto é a nossa principal reivindicação lá no Capituba. Ok? Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, Enio. O próximo que vai trazer aqui as indicações, tem 3 indicações do bairro do Ilhéus, é o senhor Valdecir Ribeiro Divino. Boa noite a todos. Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicações para essa reunião itinerante da Câmara Municipal de Itajubá. Em atenção aos moradores do bairro do Ilhéus, sugerimos ao chefe do Poder Executivo que estude as possibilidades de atendimento e as seguintes reivindicações comunitárias. Enviar os esforços a buscar parcerias para as obras de instalação de capacitação de esgoto de 22 casas, as ruas 3 e 4. Colocar lama asfáltica na rua 3, em trecho aproximadamente 400 metros. Instalar parque infantil e academia de ginástica a ar livre em local já existente, disponível para tal melhoria. Disponibilizar caçamba de coleta de lixo na rua 3. Providenciar 2 postes com iluminação pública com bico de luz para instalação no final da rua 4. Canalizar com manilhas apropriadas para promover devida captação de água pluviais nas vias principais de acesso ao bairro, destinado ao seu escoamento para a vargem, evitando empoçamento e lama na época de chuva.
Realizar a recuperação e fazer manutenção da guarita ou abrigo de passageiros no ponto de ônibus do bairro. Estudar a viabilidade de colocar quebra-molas ou lombadas, redutor de velocidade de veículo em frente à igreja São Tiago. Melhorar o campo da saúde pública, o atendimento médico, dando maior rapidez na realização dos exames de saúde, principalmente nos casos tidos como urgente. Levantamento para devida resposta dos pacientes, pois o Ilhéus possui pessoas na fila de espera, algumas já a longa data, sem devida satisfação por parte do SUS, Sistema Único de Saúde, nos acessos aos exames especializados e na dispensação de medicamentos. Então nós temos lá no bairro do Ilhéus essas melhorias a ser feitas. Nós temos também essa parte aqui do esgoto, que são 22 casas aqui que não tem esgoto, e as que tem também não funciona. Então a gente já vem pedindo isso há bastante tempo. Tem vereador que já sabe disso. Então a gente pede encarecidamente que isso seja resolvido para a gente, porque é um caso muito complicado. E então esse esgoto fica sendo jogado dentro dessas águas pluviais que é caído na várzea do bairro. Então é um problema já complicado. Eu moro lá já há uns 15 anos, tem 12 anos mais ou menos que isso acontece. Temos reclamações da Copasa, temos todos os documentos aqui. Então pedimos aí atenção dos vereadores. Se vocês me permitem também, uma coisa que não está aqui, eu não sei se eu posso falar, mas é rapidinho. Nós temos um índice de mortalidade na beira da rodovia, em frente ao Ilhéus, muito grande, de acidente com morte. E nós pedimos já há um tempo uma colocação de uma lombada eletrônica na rodovia. Eu não sei se compete a vocês ver isso, mas a gente tem que recorrer a vocês. E essa lombada não foi colocada, nem foi dado para a gente nenhum tipo de sim ou que não. Então a nossa entrada para o bairro, ela é muito perigosa. Você vem para entrar no bairro, você não tem nenhum tipo de sinalização. Então você fica ali sufocado entre os carros que passam acima de 140 por hora. De um ano passado para cá foram, não sei se 7 ou 8 vítimas, né? Então nós pedimos também que, se possível, né, vocês poderem dar uma olhada nisso para a gente, porque não é só para a gente, isso é para todo mundo que usa a rodovia, né? Muito obrigado a todos. Nós vamos acrescentar esse pedido seu, Valdecir. Nós vamos acrescentar esse pedido seu e informando que o DENIT está quebrado. Vocês têm visto, ainda ontem passou no Fantástico algumas matérias, está sucateado, o DENIT, DR, está sucateado. Mas é possível que se faça uma lombada convencional. Não só ali, mas também aqui logo na entrada, que dá acesso também ao Canaã, que é naquela curva, um lugar perigoso, quem precisa entrar ali, a velocidade ali é muito elevada também. Mas aí a gente acrescenta esse pedido seu nessas indicações, encaminhando ao DENIT que autorize, nem que não faça, aí a gente pede que o prefeito possa fazer, que eu acho que é possível também que seja assim. Presidente, pela ordem, aqui acho que a administração está no DR. Aqui é federal. Não, mas foi delegado ao DR. Ah, é mesmo? Eu tive um DR essa semana conversando. Ficou mais fácil, então. DR, exatamente. Perfeito, boa informação. É mais fácil fazer essa lombada convencional na BR. Nós vamos, agora as indicações, eu acredito que seja aqui do bairro, vai ser lida pelo Cleito e depois comentada pelo ex-vereador José Humberto. Senhor presidente, indicações do bairro Piedade, encaminhadas pelo senhor José Humberto dos Santos. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação ao chefe do Poder Executivo para esta reunião itinerante da Câmara Municipal de Itajubá,
para acolhimento de propostas e reivindicações dos moradores do bairro Piedade, trazendo sugestão ao chefe do Poder Executivo para que faça a avaliação de conveniência em atender o que se apresenta, segundo vontade comunitária. 1. Realizar obras de asfaltamento de pelo menos do trecho em frente à Igreja Nossa Senhora da Piedade. 2. Planejar para obra a contemplar a comunidade no tempo mais rápido possível o asfaltamento do trecho compreendido entre a Ponte José Ferreira Filho, entrada do bairro pela Avenida José Correia Pinto, com melhorias no leito carroçável da Rua José Dias Chaves Sobrinho, Praça Sebastião José Dias, e dali, pela continuidade da mesma Rua José Dias Chaves Sobrinho, até o acesso à rodovia Itajubá-Piranguçu. 3. Criar espaço com quadra de areia e área de lazer para crianças. 4. Retornar para as instalações originais o posto de saúde do bairro, pois o prédio está pronto e paga aluguel em outro. 5. Buscar mecanismos para colocar radar para controle de velocidade no trecho da rodovia Itajubá-Piranguçu, próximo ao trevo de acesso ao bairro Piedade. 6. Estudar a possibilidade de contemplar o bairro com obras no trevo de acesso pela rodovia Itajubá-Piranguçu que ampliem a segurança dos pedestres e diminuam riscos de acidentes com veículos. 7. Intermediar junto à empresa Expresso Valônia para que os ônibus de transporte coletivo não atrasem e, assim, também fiscalizar seu cumprimento de horários, dado que muitos trabalhadores e mesmo pessoas com compromissos marcados têm enfrentado problemas. 8. Colocar em ponto estratégico na Vila Paraná uma caçamba para a coleta de lixo. E 9. Instalar urgentemente e em caráter permanente uma caçamba de coleta de lixo em frente à Igreja atrás de Nossa Senhora da Piedade, ou Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade. A justificativa: essas reivindicações dos moradores da Piedade mostram a comunidade preocupada com problemas que também são de interesse geral de Itajubá e mesmo de outras cidades. São reivindicações que, na sua maioria, refletem por si só a importância e localização estratégica do bairro. As melhorias solicitadas chamam a atenção do poder público em geral e acreditamos que a Associação de Moradores do Bairro Piedade, sobretudo ao abordar pedido de melhorias referentes à rodovia Itajubá-Piranguçu, podem até servir de subsídios para contatos em busca de recursos estaduais e federais, além de permitir ao chefe do Poder Executivo a possibilidade de parcerias, inclusive público-privadas, que contemplem os anseios desta comunidade e dos itajubenses num todo. Os moradores da Piedade também pedem coisas simples de serem atendidas. E como tem sido pauta desta reunião itinerante, os pedidos aqui apresentados podem nortear planejamento de políticas públicas para Itajubá num todo, além até dos poderes executivo e legislativo do município. São subsídios importantes e esperamos o acolhimento desta indicação pelo chefe do Poder Executivo. Assina aqui o senhor José Humberto dos Santos. O qual convido para fazer uso da palavra, senhor Humberto. Senhor presidente, é com muito prazer que nós recebemos a Câmara de Vereadores aqui no bairro, até mesmo para mostrar para os moradores como que funciona, como que é o trabalho legislativo de Itajubá. E, logicamente, de outras cidades que não é muito diferente. Lamentavelmente, quero dizer que não foi nós que fizemos essa lista de reivindicações, e muito menos eu, conforme o senhor presidente viu que eu não assinei. Foi pedido para a gente fazer uma lista
uma lista de reivindicações realmente. Nós começamos a trabalhar nisso na segunda-feira, logo depois, numa reunião na igreja, fizemos uma lista e hoje eu tive que viajar, até aproveito a oportunidade, fui levar meu neto para fazer uma cirurgia. Queria agradecer o vereador Carlos Molina e o vereador Tenente Melo, que também interveio nesse trabalho da cirurgia do meu neto. Mas as reivindicações que nós fizemos é um pouco diferente. Tem vários itens que coincidem com as reivindicações que nós fizemos. Mas caçamba de lixo, jamais. Já foi testado isso quando o Saulo foi prefeito. Isso não funcionou em Itajubá. E nós não queremos caçamba de lixo nenhuma aqui na Piedade. Caçamba de lixo para colocar, caçamba para colocar lixo, de maneira alguma. Isso não funciona. Por aí vocês veem que não foi nós que fizemos essa lista. Mas coincide vários itens, conforme a velocidade no asfalto, a BR-383, e também, conforme o nosso colega lá do Ilhéus falou, aqui também já teve várias vítimas. Recentemente veio aqui o Diego, que é o diretor do DR em Pouso Alegre. Nós ficamos lá 5 minutos e ele teve a oportunidade de providenciar um caminhão cortando o outro naquela descida lá com alta velocidade. E ele diz, conforme o presidente também falou, que não pode fazer isso já, mas ele viu a necessidade de fazer aquela lombada mecânica ali. Outra reivindicação que foi lida aqui, quadra de areia. Nós temos um espaço lá no campo de futebol, bastante espaço, mas lá nós não temos espaço para fazer quadra de areia. Eu não sei aonde estariam pensando em colocar quadra de areia aqui na Piedade. Lá no campo de futebol não tem mais lugar para isso. Mas, em relação às indicações feitas hoje aqui, eu acho que de muita importância. Porém, no dia 16 de novembro do ano passado, nós fomos lá no senhor prefeito, eu e mais 4 pessoas, fazer alguns pedidos para ele no trabalho aqui da igreja, do santuário. Um deles, o calçadão dessa rua que está ao lado. Isso já não é novidade para os vereadores. Inclusive, nós estamos trabalhando nisso desde quando o padre Cremildes estava trabalhando aqui. Até no dia da inauguração, da reinauguração da praça, o vereador Joel citou isso em comentário que ele teve com o padre Cremildes. E nessa oportunidade, nós levamos para o prefeito uma lista até maior que essa. E essa lista que a gente ia usar hoje aqui na reunião. Quando eu cheguei agora, em cima da hora, eu vi uma outra lista e com o meu nome embaixo. Não assinei, porque não foi eu que fiz essa lista. Mas ela coincide em vários itens. Quando nós levamos, queria até comunicar como líder do seu prefeito, o Renato, o vereador Renato, desculpa, que está lá com ele. Ele não deu resposta, não veio falar com a gente, não mandou ninguém aqui. O calçadão, inclusive o vereador Renato, quando era diretor de trânsito, esteve aqui com a engenheira Rafaela e fez o desenho. Foi mandado fazer o desenho desse calçadão e até hoje não aconteceu nada. Essa reunião que nós fizemos lá com o seu prefeito, no dia 16 de novembro, nós também não tivemos resposta nenhuma. Essas indicações é importante. O prefeito tem uma base muito grande de vereadores com ele. Eu acho que é o momento de vocês realmente chegar no prefeito e falar: olha, já passaram 2 anos, na parte da Piedade, nada.
Eu queria estar hoje aqui, senhor presidente, agradecendo alguma obra que vocês encaminhassem, tivessem encaminhado para o prefeito e o prefeito teria realizado. Mas são zerados. Nós não temos nenhuma obra, conforme foi falado também pelos colegas que me antecederam, o postinho de saúde chegou ao ponto de pagar 2 aluguéis ao mesmo tempo. Isso é trabalho de vereador. O vereador tem que olhar esse tipo de coisa. Como tinha alugado uma casa, queria passar para uma segunda, não tinha terminado o contrato ainda, continuou pagando o aluguel e contratou outro. O prefeito fez sim aqui para o bairro da Piedade. Fechou as portas do postinho logo que ele entrou aqui. E eu queria pedir à Comissão de Saúde, o doutor Zambrano, o vereador Jorge de Andrade, para olhar para esse lado, mas principalmente para a base do prefeito. Vamos olhar para os bairros. E eu não posso falar uma palavra que tenha tido de benefício para o bairro da Piedade. E me falam que asfaltou a chegada do bairro. O bairro da Piedade inicia na ponte. Asfaltou então o Rebojão. Para nós nada. A não ser de ter fechado as portas do postinho. Muito obrigado, senhor prefeito. Esta obra de asfaltamento é uma das obras do começo das que virão a ser feitas. Tem alguns pedidos de vereadores que é para fazer o asfaltamento do entorno da igreja, o asfaltamento desta avenida, e que serão feitos. Estão sendo providenciados a realização desses serviços e outros que eu tenho informações a dar à comunidade. Então, senhora Cleusa Maria Vicente. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, porque faz 30 anos que moro nesse bairro. Então, eu gostaria de lembrar que o Humberto falou, nós precisamos de muita melhoria, não somente na época da festa de Nossa Senhora da Piedade. Infelizmente, nós temos limpeza das ruas, mais atenção voltada para o bairro na época da festa. Então, a gente gostaria que o nosso bairro fosse lembrado o ano todo. Nós temos a questão da saúde, já colocada pelo Humberto. Realmente, nós vemos que o postinho está sendo, a sede sendo uma casa alugada. Nós poderíamos ter um postinho de saúde, como nós temos que está desativado e ele foi reformado, mas não comporta, infelizmente, a demanda e o atendimento na questão da saúde. Então, a saúde também é prioridade aqui para o nosso bairro, porque às vezes a gente precisa de uma consulta e tem que agendar na sexta-feira para outra semana. Então, é uma questão da saúde muito séria também. Quanto à caçamba, que o Humberto até colocou, eu não diria uma caçamba, mas eu diria assim, um lugar que a gente pudesse colocar o lixo, porque, infelizmente, não tem como precisar o horário que o caminhão passa para recolher. E nós temos muitos animais, os cães soltos, Não diria cachorro de rua, porque não existe. São cães que são abandonados. Talvez porque temos aqui uma escola de veterinário, não é um hospital porque não funciona 24 horas, seria uma escola, Então nós temos muitos cães abandonados e
e eles espalham o lixo, principalmente aqui na nossa pracinha. Então seria um local que a gente pudesse, né, estar colocando esse lixo para que não aconteça isso, né, do lixo ser espalhado pelas ruas. E também em relação ao transporte, né, no coletivo, nós temos a empresa atual e antes nós tínhamos ônibus de 40 minutos, depois não estava mais, né, dando conta. Passou-se para 50 minutos e agora de hora em hora. Então nós precisamos, assim, com urgência mesmo, rever essa questão da empresa atual. Porque, olha, se é de hora em hora é difícil para a gente. Tem pessoas que trabalham, que estudam e que precisam. Então o ônibus ele vem pela rodovia, ele vai até Capituba e quando tem morador do Ilhéus, ele vai também até o Ilhéus. Ele volta, ele vem pela Piedade, vai no Canaã e vai para o Rio João e volta. Então, realmente fica complicado o itinerário desse com 50 minutos, né? Ou que seja atualmente uma hora. Então, a gente precisa de mais atenção em relação ao transporte público também. Então, eu gostaria muito da atenção de vocês, que olhassem com carinho pelo nosso povo, pelo nosso bairro, né, que são essas as questões de maior prioridade. E também o asfaltamento aqui em volta do santuário, porque eu mesma já presenciei pessoas que tropeçaram, se buscaram no calçamento irregular, né, porque a gente tem um fluxo grande de romeiros que vêm ao santuário, né, aos domingos e principalmente na época da festa. Então se faz necessário realmente um asfaltamento. Então eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar em meu nome, porque também sou moradora daqui e quero o meu bairro crescendo também, né, com bons projetos, com bom atendimento, então, boa atenção de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Alguns apontamentos que o senhor aí seriam incluídos no disco, embora não foi o Humberto que escreveu, mas muito bem pedido também através do Carlos Roberto. Então, é da comunidade, certamente deve ter também escutado, ouvido a comunidade e é válido. E a gente acrescenta os pedidos que foram acrescentados também tanto pelo Humberto quanto pela Dona Cruz. Próxima é a senhora Marta Rita da Silva, do bairro Ilhéus. Senhores, boa noite a todos. Conforme o nosso querido presidente já disse, meu nome é Marta, eu venho lá da comunidade São Tiago, no bairro Ilhéus, e cansada já de ouvir falar que nós temos um vereador que é do nosso bairro. Isso não é fato, não temos conhecimento que temos um vereador do nosso bairro. Nós não temos. Nós temos o apoio do vereador Zé Maria, do vereador Joel, do Vladimir Bananeira, do meu amigo Joãozinho Silvestre, do Sebastião Silvestre, mas infelizmente nós não temos um vereador no bairro do Ilhéus. Por quê? Estou aqui para reivindicar, não só em meu nome. Já aconteceu muitas coisas terríveis a respeito de saúde. Isso eu estou vendo, eu estou presenciando, eu tenho um trabalho muito bonito com pessoas carentes, eu tenho um programa na rádio, a gente sempre está ouvindo. O povo lá, às vezes, ligam para mim, não para pedir música, mas para pedir se eu posso fazer isso, eu posso dizer que eu não sou vereadora, eu não sou representante do povo, eu não sou nada. Mas, tendo a oportunidade, os meninos me convidaram para vir aqui hoje, eu saí mesmo de Legarinha e resolvi vir aqui tomar uma providência. Gostaria imensamente do meu amigo Jorjão, também do Dr. Ricardo, um apoio maior para a saúde. Gente, que judiação. Isso eu não estou falando de gente lá de longe, não. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Eu precisava de uma ressonância de crânio, certo?
Convoquei meu padrinho Zé Maria, conversei com ele, falei, e aí, como é que vai, como é que fica? Ele conseguiu que se aviasse mais rápido esse exame para mim. Me chega, e eu fiquei toda feliz, eu fiquei, nossa, encantada, maravilha, graças a Deus. Foi ou não foi, padrinho? O que aconteceu? Eu fui fazer o exame, eu caí de costa. A menina da Medsul falou para mim, faz um preparo assim, assim, assado. Pensa, ué, preparo, fez o tal preparo. E de repente eu fui saber, na hora do exame, que o meu exame era de coluna e nunca do crânio. E esse exame de coluna era de 2012 o pedido. Gente, 2012 para 2018, eu podia estar sepultada há 6 anos. Isso não é uma brincadeira. A saúde do povo está muito precária, gente. Eu não sou a favor que diminua os vereadores, não. Eu sou até a favor que aumentasse os vereadores, para que tivesse pelo menos um vereador em cada bairro. Por quê? Porque veria as necessidades de cada bairro e convocaria e levaria lá na Câmara para fazer nas reuniões extraordinárias ou que fosse nas reuniões semanais para falar sobre isso. Então, eu venho em nome, não só meu, não estou falando em nome do Ilhéus, não. Eu estou falando em nome do povo. Esse povo, que é um povo sofrido, é um povo que luta, que trabalha, é um povo que na hora da urna, o voto dele vale tanto quanto o voto de um milionário. O meu voto tem o mesmo peso que o voto de um presidente da República. Não querendo falar que só eu, o voto, cada pessoa tem peso no voto na hora da urna. Vamos pensar mais um pouco, vamos fazer isso. Eu agradeço de coração essa oportunidade, meu amigo Kleber. Estou vendo aí todos rostinhos conhecidos, Sargento Melo. Então, gente, eu conto com o maior carinho que vocês façam isso. Por favor, dá uma olhadinha melhor para o lado da saúde. Eu estava conversando com o Fabrício Machado, até o Fabrício sabe disso. Eu fui lá e conversei com ele, falei, Fabrício, eu estou precisando de um exame assim, assim, assado, que não vem ao caso. Ele falou, eu vou tentar lutar por você, Marta. Não conseguiu. Sabe o que aconteceu? Eu emprestei um cheque de um amigo meu e paguei esse exame particular. 30, 60 dias, não vem ao caso, eu vou pagar, se Deus quiser, sempre paguei minhas contas. Mas vocês estão vendo o tamanho do prejuízo. Às vezes tem pessoas inteligentes, tem pessoas que poderiam ser ótimos cidadãos e de repente a gente vai no enterro de bobeira. Obrigada, desculpe alguma coisa, mas eu precisava falar. Em relação às observações colocadas aqui do posto de saúde daqui, eu pediria assim que a comissão de saúde pudesse estar atenta, fazer até um levantamento do que foi exposto em relação ao posto de saúde, até para nós termos uma ideia, né, da veracidade de todas as situações que foram apresentadas. Aí eu peço então aos membros da comissão de saúde que tome providência em relação a fazer um levantamento da realidade do posto de saúde aqui do bairro da Piedade. Eu queria convidar o meu grande amigo aqui, pastor Ronaldo José Pereira, para que fizesse uso da palavra. Seja bem-vindo. Quero cumprimentar o senhor presidente, o senhor vereador Joel, os demais vereadores, senhores, senhora vereadora, senhores e senhoras presentes. A voz aqui pode ficar um pouco tremida, né? Essa é a primeira reunião que eu participo, né, da Câmara, mas eu fico muito satisfeito, fico feliz, louvo ao Senhor nosso Deus por nos dar essa oportunidade, né, de ter esse evento no nosso bairro. Que Deus seja louvado por isso.
Mas quero aqui, então, ler a esta casa, nesta oportunidade, então, dessa Câmara Itinerante. Assim nós lemos: vimos por meio deste relatar que desde fevereiro do ano de 2011 tem funcionado um projeto de escola de futebol para crianças, pré-adolescentes e adolescentes no bairro da Piedade, idealizado e sustentado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, presente no bairro, a saber, a 7ª Igreja. A diretoria do time da Piedade tem cedido o campo onde acontecem os treinos, na pessoa, então, do senhor Humberto. Nós temos aí, então, utilizado o campo. O projeto foi batizado com o nome Projeto Gênesis, com o qual permanece até aos dias de hoje. Ao longo dos anos, a escola de futebol tem funcionado aos sábados de 8 horas às 11 horas da manhã. Desde o início, o projeto contou com uma média de 40 a 50 alunos. Essa média permanece com uma variação de um sábado ou outro, né? Sendo que a maioria dos alunos são dos bairros Piedade, Canaã, Moquém, Reborgion. Ao longo destes anos, foram realizados alguns eventos visando os pais e famílias dos alunos, além de reuniões para tratar de comportamento dos mesmos. Foram realizados campeonatos com outras escolas de futebol aqui de Itajubá, e também houve uma concentração dos alunos no acampamento Lírio dos Vales, na cidade de Piranguinho, pertencente então à Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos os sábados, antes dos treinos, são dadas algumas instruções aos alunos, seguido de um café, tendo em vista que algumas crianças são de famílias carentes. Ao longo destes 7 anos, a Escola de Futebol Gênesis tem trabalhado com meninos visando proporcionar um apoio na educação, esporte e lazer aos mesmos. Temos tido ainda a grata satisfação de ver ex-alunos fazendo teste em times profissionais e alguns alcançando bom êxito e até ingressando. Mas não podemos deixar de destacar que toda a honra deve ser dada a Deus, que trouxe à existência o projeto e o tem sustentado em todos esses anos. Aproveitamos a oportunidade para solicitar ao Poder Executivo um apoio, com materiais para treino ou algum outro recurso, para que o projeto siga adiante e tenha condições de alcançar mais crianças, gerando assim um bem para a sociedade. Grato pela atenção, Pastor Ronaldo José Pereira, coordenador do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Demais, Deus abençoe a todos. E lembrando os senhores e senhoras que essa tribuna popular, ela é para ser usada por qualquer cidadão de nossa cidade ou do município de Itajubá, para reivindicação, para fazer a apresentação de sugestões, projetos que estão sendo discutidos. De repente, alguém da sociedade tem alguma ideia, alguma possibilidade de indicar alguma situação que traga uma emenda para o projeto. Então, a tribuna popular ela foi criada para que o cidadão itajubense possa usá-la lá na Câmara Municipal ou na Câmara Itinerante, que vocês têm essa ferramenta, viu, Marta? Essa ferramenta, a gente limitou aí um tempo para se usar, de 3 em 3 meses, porque a gente imagina que, na medida que as pessoas vão conhecendo, elas vão utilizar cada vez mais essa ferramenta para ser a voz do cidadão. Essa tribuna, ela é do povo, ela não é dos vereadores, é a tribuna da população. Então, é só inscrever, quem quiser fazer uso dela. Então, e é bom que as pessoas utilizem, porque é uma ferramenta a mais para as reivindicações. Bom, desta forma, para os senhores entenderem como é que funciona a Câmara também, agora vem a parte
da apresentação dos projetos, a leitura dos pareceres dos projetos que foram discutidos. Muita gente fala assim, os vereadores fazem uma reunião por semana. Não é verdade. Os vereadores reúnem várias vezes por semana na Câmara, porque são divididos, tem 9 comissões que são divididas para os 17 vereadores. Cada vereador participa pelo menos de duas comissões. E todos os projetos que entram na Câmara, faz um estudo jurídico, primeiramente, e depois vai para as comissões para fazer um estudo pelas comissões, se vai apresentar mudanças, emendas, para melhorar o projeto, para depois vir aqui para a leitura desse parecer, e na outra segunda-feira vota em primeiro turno e na outra vota em segundo turno. Então nós temos aqui leitura de alguns pareceres e vamos ter então votação de projetos em primeiro turno e projetos que já estão em segundo turno. Muito obrigado. Comissão especial, parecer final, a emenda substitutiva número 1 ao projeto de emenda à lei orgânica número 80. Relatório. De autoria dos vereadores José Maria Silva, José Roberto Floriano, José Vladimir dos Santos, vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, vereador Sebastião Silvestre da Costa e vereador Wilson Batista Paiva, é submetido à apreciação do plenário da Casa Legislativa a emenda substitutiva 01 à Lei Orgânica do Município, que altera o caput do artigo 17 desta Lei Orgânica. Com a alteração da presente emenda, o caput do artigo 17, proposto no projeto de emenda à Lei Orgânica, número 80, caso seja aprovado, passará a vigorar com a seguinte redação, abre aspas, a Câmara Municipal de Itajubá é composta de 9 vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo com mandato de 4 anos, fecha aspas. Considerando o objeto idêntico ao projeto apresentado inicialmente, alterando apenas a quantidade pretendida em relação ao número de vereadores na composição do Legislativo Municipal, reiteramos nosso posicionamento já externado quando da análise do projeto inicial. Dessa maneira, em harmonia com a Lei Orgânica Municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Regimento Interno da Casa, não vislumbramos qualquer impedimento legal para o regular trâmite em plenário da emenda substitutiva e, consequentemente, a proposta de emenda da Lei Orgânica número 80, devendo ser observado o quórum de 2/3, ou seja, maioria qualificada, para aprovação nos 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno. A comissão especial vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, a emenda substitutiva número 1, a emenda ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 80. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação no plenário desta Casa Legislativa. Em 23 de agosto de 2018, assinam pela comissão especial o vereador Kleber Davi, o vereador Ricardo Fonseca Tames Zambrana e o vereador Fabrício Oliveira Machado. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer final ao projeto de lei número 4.303. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Antônio Raimundo Santi, a fim de alterar dispositivo da Lei Municipal 2170, de 24 de dezembro de 1997, que criou o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos. A proposição visa alterar o artigo 6º de forma a deixar mais detalhada a ação do Executivo Municipal em dar transparência e publicidade da receita arrecadada e despesas efetuadas através do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos. Da leitura da propositura, em especial, sua justificativa, o seu autor afirma que, abre aspas,
A presente lei deixará mais clara as informações sobre a arrecadação da receita proveniente das multas de trânsito e aplicações dos recursos, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Fecha aspas. Afirma ainda que, abre aspas, entendemos que é um direito do cidadão obter as claras e a respeito dos valores arrecadados com as multas de trânsito, bem como sobre a destinação dada aos recursos. Fecha aspas. Isto posto diante dos aspectos formais que cumpre examinar, neste parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade, o projeto de lei 4.303. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião realizada no dia 9 de julho de 2018, vota com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa ao projeto de lei 4.303. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário desta Casa. Assinam os vereadores pelas comissões: vereador Kleber Davi, vereador Wilson Batista Paiva, vereador Renato Nascimento de Moraes, vereador Sebastião Silvestre da Costa, vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina e o vereador Fabrício de Oliveira Machado. Comissão Especial. Parecer em conjunto dos projetos de decreto legislativo de número 428, que denomina Joaquim Corrêa Sobrinho, Avenida Projetada A, situado no loteamento Parque Portugal, no bairro Estiva, de autoria do vereador Kleber Davi. O projeto de decreto legislativo 430, que denomina Mário Mendonça de Toledo, a Rua Projetada B, situado também no loteamento Parque Portugal, na Estiva, de autoria do vereador José Maria Silva. O projeto de decreto legislativo 431, que denomina Rua José Corrêa Filho, o Zinho Corrêa, a Rua Projetada C, situado no loteamento Parque Portugal, no bairro Estiva, de autoria do novo vereador Ricardo da Fonseca Tamo Zambrano. O projeto de decreto legislativo número 432, que denomina professora Laurinda Batista Paiva, a Rua Projetada D, situada também no loteamento Parque Portugal, no bairro Estiva, de autoria do novo vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina. O projeto de decreto legislativo 433, que denomina Maria Zelita de Carvalho, a Rua Projetada E, situada no loteamento Parque Portugal, no bairro Estiva, nesse município, de autoria do novo vereador e presidente dessa casa, vereador Joel Carlos de Almeida. Esses projetos receberam pareceres favoráveis de acordo com a Comissão Especial, que opinaram unanimemente pela sua constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa. Dessa forma, essa Comissão Especial, no que lhe compete examinar, se manifesta favorável à regular tramitação desses referidos projetos no plenário desta Casa. Em 21 de agosto de 2018, assinam pela Comissão Especial a vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, o vereador Marcelo Claus Rezende e o vereador Antônio Raimundo Santi. Comissão Especial, parecer em conjunto dos projetos de decreto legislativo de números 434, que denomina a Rua Dr. Walter Cabral, a Rua Projetada F, situado no loteamento Parque Portugal, de autoria do novo vereador Marcelo Claus Rezende. O projeto de decreto legislativo 435, que denomina Dr. Alcides Faria Fernandes Gorgulho, a Rua Projetada G, também no loteamento Parque Portugal, de autoria do novo vereador Fabrício Oliveira Machado. O projeto de decreto legislativo 436, que denomina professor Oscar Navarro Cano, a Rua Projetada H, situado no loteamento Parque Portugal, de autoria do novo vereador Antônio Raimundo Santi. O projeto de decreto legislativo 437, que denomina Álvaro José Santos dos Reis, a escadaria localizada na Rua Sebastião Pereira Renó, conjunção da Rua Ana Campos Gonçalves com a Rua Manuel Correia, no bairro Santa Luzia, de autoria do novo vereador Sebastião Silvestre da Costa. O projeto de decreto legislativo número 438, que denomina Praça Sebastião Francisco da Silva, o Tião Carroceiro, logradouro público localizado entre o final da Rua Candelária e a Rua Sebastião Bonifácio Ribeiro, no bairro Medicina,
de autoria do novo vereador Kênia Augusto Maia. A comissão especial vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa desses projetos, e dessa forma essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário desta Casa. Em 23 de agosto de 2018, assinam pela comissão especial os vereadores Kleber Davi, Ricardo da Fonseca Tano Zambrana e o vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Parecer final aos projetos, comissão especial, parecer final aos projetos de decreto legislativo de números 439, 440, 441, 442 e 445. Trata-se de projetos de decreto legislativo para a concessão de título de cidadãos itajubense. 444 também, né? 445, desculpa. Trata-se de projeto de decreto legislativo para a concessão de título de cidadão itajubense. Desta forma individualizada, tratam-se das seguintes proposições. O projeto de decreto legislativo de número 439, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tano Zambrana, concede ao senhor Virgílio Piotini Filho, natural de Tobi, São Paulo, o título de cidadão itajubense. O projeto de decreto legislativo número 440, de autoria do vereador Wilson Batista Paiva, concede ao padre Lucas Silva Crispim, natural de Bom Repouso, o título de cidadão itajubense. O projeto de decreto legislativo 441, de autoria do vereador Sebastião Silvestre da Costa, concede à senhora Maria Roselita Machado Luz, natural de Piranguçu, o título de cidadã itajubense. O projeto de decreto legislativo número 442, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, que concede ao cônego Sebastião Camilo de Almeida, natural de Cambuí, o título de cidadão itajubense. O projeto de decreto legislativo 444, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, que concede ao senhor subtenente Júlio César Santana, natural de Paranaguá, no Paraná, o título de cidadão itajubense. E também o projeto de decreto 445, de autoria do vereador Rodrigo Sampaio Melo, que concede à senhora Dagmar Luz de Andrade, natural de Lavras, o título de cidadã itajubense. A comissão especial vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e quanto ao mérito dos projetos de decreto legislativo 439, 440, 441, 442, 444, 445. Desta forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto dessa Casa Legislativa. Em 21 de agosto de 2018, assinam pela comissão os vereadores Renato Nascimento de Moraes e o vereador Carlos Eduardo Correia Molina. E, por último, passo a fazer a leitura da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, parecer de mérito ao projeto de lei 4303. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4303, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi, que altera o artigo 6º da Lei Municipal 2170, que cria o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise de mérito nos termos do disposto do regimento interno dessa Casa. Como consta na justificativa, é cada vez mais comum ver cidadãos reivindicando os dados públicos e acesso à informação. Nesse sentido, a presente lei deixará mais claras as informações sobre a arrecadação da receita proveniente das multas de trânsito e as aplicações dos recursos, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Parecer do relator. Um questionamento constante dos condutores é sobre onde são aplicados os valores de tudo que é pago para os órgãos de trânsito, seja referente às multas de trânsito ou das taxas de serviços.
Todos os valores angariados por esses órgãos devem estar apresentados no portal de transparência presente na página do DETRAN de cada um dos estados brasileiros. Cabe salientar que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a receita recolhida com a requisição das multas de trânsito deve ser excepcionalmente aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo e policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Com a divulgação dentro do princípio da transparência, que deve pautar o poder público, a população poderá analisar o que se recolhe e como se gasta. Ressaltamos que a transparência não tem relação apenas com o fluxo de informação, mas também com a qualidade dessa informação, buscando sempre a melhor compreensão possível. Nessa perspectiva, considera-se oportuno o direito de acesso à informação dos valores arrecadados com as multas de trânsito, pois o acesso transparente à informação pública constitui um importante mecanismo de controle social dos atos praticados pelo poder público. É um direito que traz aos cidadãos o conhecimento, qualificando a população a participar mais ativamente das políticas públicas. Torna-se oportuno destacar a obrigação do poder público em disponibilizar as informações referentes sobre a arrecadação proveniente das multas de trânsito, sendo que o acesso à informação é essencial para a transparência de um bom governo, facilitando assim a abertura do poder público por meio de técnicas e procedimentos claros e de fácil acesso, trazendo a informação pública para os cidadãos, estimulando consciência ética no serviço público. Ficam dessa forma demonstradas a conveniência, a relevância e a oportunidade da matéria tratada, e constata-se que a medida corresponde às exigências do mérito, estando em condições de ser aprovado por esta Casa. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 22 de agosto de 2018, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito ao projeto de lei 4.303. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário dessa Casa Legislativa. Em 22 de agosto de 2018, assinam pela comissão os vereadores Marcelo Claus Rezende e o vereador José Maria Silva. Senhor presidente, está encerrada a leitura dos pareceres. Em único turno de discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 426, revoga o decreto legislativo número 409 de 2016, que denomina Ana do Espírito Santo Santiago, a rua projetada F, localizada no bairro Santa Rosa, e da outras providências de autoria do vereador Sebastião Silvestre da Costa. Tem a palavra o vereador. Senhor presidente, os novos vereadores, ao público aqui presente, justificando então aqui a revogação desse decreto legislativo de número 408 de 2016, a justificativa é porque a certidão a qual foi enviada para a Câmara para que pudesse denominar então a rua Ana do Espírito Santo Santiago, no bairro Santa Rosa, essa certidão ela foi para a rua F, a qual o bairro Santa Rosa existem 2 loteamentos e com 2 ruas F. O erro dessa certidão, ela se consta quando mandou-se para a rua F com as ruas adjacentes do outro bairro. Então a troca foi as ruas adjacentes. Então, para que a rua Ana do Espírito Santo Santiago possa então herdar a placa que é no outro loteamento, é necessário revogar-se esse para que a certidão venha correta. Rua F do novo loteamento com as ruas adjacentes certas. Então, somente é uma correção, por isso precisa da revogação. Existem
2 loteamentos e todos os 2 loteamentos existe a rua F. Foi trocada somente as ruas adjacentes. Então o motivo é esse. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Continua em discussão. Vereador Jorge Andrade. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mônica, senhores e senhoras presentes. Mais uma vez, esse governo vem demonstrando a incompetência de dar resultado, parecer. Nós temos o problema da Jaime Udes, que é simplesmente trocar. A rua já existia, colocaram outro nome. Mandaram a documentação errada para a Câmara, o vereador entrou corretamente pelo documento. É o que essa prefeitura, esse prefeito vem fazendo, mandando documentação para a Câmara, com parecer errado, para ter essa votação. Está de parabéns aqui a revogação desse decreto, para que a gente possa consertar isso. O Departamento de Planejamento, eles têm que mandar corretamente. Aí depois vai jogar a culpa na Câmara, como aconteceu da Jaime Udes. Nós não podemos deixar acontecer isso mais não, gente. Foi falado aqui, os vereadores, a posição nossa nós temos que tomar. Não podemos permitir isso mais que o Executivo fica mandando as coisas erradas para a Câmara. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Sebastião Silvestre. Senhor presidente, voltando aqui então, como foi a troca dos loteamentos das ruas, e a rua F, a qual foi mandada, ela já tem um logrador, já tem um nome no logradouro. Então, justificando aqui que não podem ter dois nomes no mesmo logradouro. Então, essa é a justificativa. Diferente da rua Jaime Ude. A Jaime Ude, que ela começa num ponto e vai até o Ribeirão Anhumas, sendo que após o Ribeirão Anhumas não é alinhamento, e então essa rua, a qual muitos pensam que é Jaime Ude, não é. E se for revogado o projeto, que hoje é Ângela Maria Fernandes, se for revogado esse projeto, mesmo sendo revogado, essa rua não pode levar o nome de Jaime Ude, porque não pode o mesmo nome em dois logradores com o mesmo nome. Então essa é a justificativa. Com a palavra, vereador Zé Maria Silva. Eita. Boa noite, vereador João Carlos, componentes da mesa diretora, vereadores, vereadora Mônica, povo presente aqui do bairro da Piedade, bairro de Ilhéus, Capituba, meu abraço. Senhor presidente, é interessante, vereador Sebastião Silvestre, que as pessoas dizem que os vereadores eles foram eleitos só para colocar nome de rua. E a gente vê que o trabalho é bem mais amplo. Então o ex-vereador Humberto sabe muito bem como é a Casa Legislativa. Senhor presidente, nós temos que tomar cuidado, vereador Sebastião Silvestre, quando nós vamos colocar nome de alguma rua. Eu acompanhei lá, a semana passada, os moradores da rua Jaime Ude, que infelizmente eles dormiram com o nome de rua e no outro dia acordaram com outro nome de rua, com as documentações, o IPTU, com as escrituras das casas, os convênios médicos, correspondências, todas ruas Jaime Ude. Então isso que serva para todos os vereadores. Senhor presidente, já encerrando. Vereador, eu queria que se aprecie ao projeto então, em discussão. Eu gostaria de dizer que essa rua, projetada F, loteamento São José 2, onde vai ser dado o nome dessa rua, eles estão precisando desse nome, por causa do correio também, e eu tenho 3 ruas lá também que eu dei nome, mas nós temos que tomar cuidado, que ficou uma coisa muito chata, culpa da Câmara, culpa da Prefeitura, culpa do prefeito, tudo é culpa do prefeito. Mas nós na Câmara que aprovamos lá a rua Jaime Ude, lá que é mudança de nome,
que está causando um grande transtorno, vereador Sebastião Silvestre, para todos aqueles moradores lá. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Único turno de discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 426, que revoga o decreto legislativo 409 de 2016, que denomina Ana do Espírito Santo Santiago a rua projetada F, localizada no bairro Santa Rosa, e da outras providências de autoria do vereador Sebastião Silvestre da Costa. Está em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Não é, está errado aqui. Está aprovado por unanimidade dos presentes, com a ausência do vereador Zé Pequeno. Emenda 01 ao projeto de lei 4300, que acrescenta o novo artigo 4º ao projeto de lei 4300 de 2018 e renumera-se o atual artigo 4º para artigo 5º, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Queria pedir ao vereador Vladimir, vice-presidente, que assumisse a presidência para que pudesse explicar um pouquinho sobre esta emenda 01. Com a palavra, o autor do projeto. Boa noite a todos os vereadores mais uma vez, ao público presente, agradecer a presença e parabenizar a articulação de todos que estão participando dessa reunião. Esta emenda ao projeto de lei, que trata-se que da nova redação ao artigo 4º, prevê em caso de rescisão do contrato de concessão com a Copasa ao município de Itajubá, será revertidos o patrimônio sem qualquer ônus ao erário e bens objetivo da doação desta proposição. O que acontece aqui? Nós votamos muitas vezes na Câmara Municipal, quando existe um loteamento onde a Copasa vai colocar água, o município doa um terreno para a Copasa. Doa, vai ficar ali eternamente. O dia que a Copasa, por exemplo, resolver sair do município, algum problema que der, ela terá um grande patrimônio, porque em cada loteamento é doado um terreno. Aqui nesse loteamento que está em questão, o objeto do projeto seria novamente a doação do terreno para a Copasa. E devido a tantas reclamações, inclusive, que nós ouvimos aqui hoje, diversos descasos, vamos dizer assim, que a Copasa não tem cumprido com os seus compromissos com o nosso município, eu entendi que eles não são merecedores dessa doação. Então, a proposta dessa emenda é que faça uma cessão de uso. Se caso um dia houver um rompimento de contrato ou qualquer coisa parecida, esse bem volta para o município e não será um patrimônio da Copasa. E vou entrar com uma outra lei para que todos os imóveis, os terrenos que a Copasa recebeu em todo o tempo, que são muitos, para que seja revogado, que ela tenha o tempo de usar enquanto ela existir. Se caso um dia houver um rompimento, esses terrenos voltam para o município. Porque nós pagamos um serviço para a Copasa, tudo a gente dá para a Copasa e tudo ela cobra de nós. Então está errado, tem que ser uma coisa de mão dupla, né? Está sendo só de mão única. Então essa proposta dessa emenda é para revogar esse terreno que nós vamos ceder para a Copasa e não doar. E eu pediria o apoio dos vereadores para que a gente possa entender dessa forma, porque o bem do município tem que ser para o município. Então essas ações, nós acabamos que onerando o município, beneficiando uma empresa público-privada que não dá nada, recebe tudo e cobra por tudo. Então é para a gente começar a corrigir alguns erros que foram feitos aí. Muito obrigado, peço o apoio dos senhores.
O projeto está em discussão. A emenda está em discussão. Com a palavra, Tenente Melo. Vereador Tenente Melo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, público presente. Eu não poderia deixar de fazer uso da palavra nesse instante, uma vez que se discute de que forma a Copasa receberá patrimônio através do município, e eu reforço aqui as palavras do vereador Joel, da importância de rever isso, e falo não só como vereador, mas como presidente da CPI da Copasa, que está em andamento, numa forma de dar até uma resposta a alguns representantes de bairros que aqui estão e fizeram referência à Copasa em seus bairros. Os moradores dos bairros Ilhéus e Capituba, eu sinto muito informá-los, mas os senhores não constam no contrato da Copasa em vigor nessa cidade. Para a Copasa, os senhores não são Itajubá. É um absurdo, mas este é o contrato de 2004 em vigor até o momento. E isso é objeto da CPI que está em andamento. Tamanha é a precariedade, para usar uma palavra fácil, uma palavra leve, do contrato que está em vigor. E por isso nós observamos tantas falhas na prestação de serviço da Copasa. A colocação feita pelo vereador Joel em relação à doação de imóveis para a Copasa, isso é previsto inclusive também no contrato, que diz que se algum dia a prefeitura romper o contrato, a Copasa fica com tudo que tem e não tem que pagar nada. E a prefeitura tem que pagar uma taxa milionária, uma multa milionária. E não diz nada se for o contrário. Então é todo o ônus para a cidade e todos os bônus para a concessionária, no caso a Copasa. E nós temos observado ao longo dos anos uma série de falhas, de irregularidades que estão sendo levantadas, que estão sendo estudadas, que estão sendo apontadas pela CPI. Aqui os meus colegas vereadores compõem a CPI comigo, mas todos os vereadores que votaram a aprovação dessa CPI, a criação da CPI, que tem como objetivo esclarecer este serviço, principalmente o tratamento de esgoto, e corrigir essas falhas que vêm se arrastando há anos. Reforço mais uma vez a proposta de emenda do vereador Joel, do colega vereador Joel, que é uma primeira correção dessa aberração que temos hoje em nossa cidade em relação ao contrato da Copasa. Parabenizo aqui a todos os presentes. É bom ver uma comunidade reunida, organizada e falando a verdade na hora que tem que ser dita, de maneira respeitosa, e por isso respeitamos e ouvimos a todos com o maior carinho e atenção. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Continua em discussão. Em votação, os senhores que aprovam, mas consigam. Em votação, os senhores que aprovam, continuam como estão. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Falei muito? Senhores aqui presentes, senhores vereadores, eu agora, como membro da mesa, também queria parabenizar o vereador Joel por essa proposta de emenda, parabenizar o vereador Tenente Melo também pelas palavras. Eu queria deixar claro para a comunidade aqui que nós estamos em pleno trabalho aí da CPI da Copasa. Essa CPI já vem sendo muito importante para a nossa cidade. Já enviamos aí ao Ministério Público algumas denúncias em relação a bairros que estão no contrato. Eu peguei a palavra só para me explicar um pouco, porque eu acho que nós temos bastante gente também da área rural aqui, e lá no contrato só beneficia o bairro da Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom.
Então, o que acontece? Quando a CPI começou a fazer o estudo da Copasa, se a gente fosse analisar aqui na Capituba, no Ilhéus, no Pessegueiro e outros bairros, a Copasa simplesmente ia ficar tranquila, né? Porque os bairros não estão inclusos no contrato. Então, a gente foi lá na fonte, nós fomos lá, fiscalizamos bairro do Ano Bom, Cachoeira, Cachoeirinha. Tudo que está acontecendo com vocês aqui, ou com a nossa cidade inteira, está acontecendo lá também. Então, a gente levantou cobrança indevida, esgoto a céu aberto, falta de água, apesar da CPI que está mais voltada para a parte de esgoto, mas a gente quer falar que todas as comunidades, sim, nós estamos de olho nessa questão da Copasa, e é muito importante isso. A gente esteve em Belo Horizonte num curso, há pouco tempo, uma audiência lá da Copasa, e a gente vê que a Copasa está aproveitando demais, né? E essa emenda ela é muito importante, porque ela fica aqui no município. Tudo é doado para a Copasa, todo terreno, onde ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. E daqui a pouco, se a Copasa for embora daqui, ou se houver uma nova empresa e alguma coisa, ela vai ficar com tudo isso para ela. Eu acho excelente essa proposta de emenda, e só tomei a palavra para dizer a todos que a CPI da Copasa, é uma CPI, é a nossa Câmara indo em todos os bairros para ver as dificuldades, ver o que está acontecendo de errado, e com certeza logo logo vocês vão estar vendo aí outros frutos. Nós já temos até, eu acho, aqui no bairro do Reborjão, parece que também já entramos sobre uma taxa indevida que está sendo cobrada ali, onde o esgoto está sendo jogado ali na várzea e aquele bairro inteiro pagando. Aquilo ali parece que já vai ter... nós estamos propondo que volte aí a taxa para quem pagou nas contas. Isso é um trabalho da CPI, e então, são essas as minhas palavras, e parabenizando mais uma vez aí essa emenda do vereador Joel. O vereador Zé Maria está marcando o tempo aqui, mas a sua fala está na condição de presidente. Como eu levantei para ocupar o seu lugar, o senhor tinha a palavra aqui, o senhor podia usar o tempo que quisesse. Essa é uma prerrogativa do presidente. Então, a sua fala aqui está pertinente dentro do tema, e o senhor poderia falar, sem consultar, tá certo? Então, não sou eu que estou te concedendo a palavra era sua, para o senhor usar. Essa é a prerrogativa, e aí eu não preciso de tempo, vereador Zé Maria. É o seguinte, com esta emenda já inclusa, nós passamos então a votar o projeto de lei 43, é o último projeto, gente, que nós vamos votar agora, e depois, agradecendo aqui o vereador Fabrício, a Sinira, que preparou um lanche para todos nós aqui. Não sei se vai dar para todo mundo, Fabrício, mas espero que você caprichou lá. Obrigado, viu, Fabrício? Em primeiro turno de votação, discussão e votação, projeto 4300, com o resultado da emenda 01, que dispõe sobre a doação dos imóveis denominados equipamentos urbano 1, equipamento urbano 3, do loteamento Sítio Califórnia 1, bairro Capetinga. Nesta cidade, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da outras providências de autoria do senhor prefeito, está em discussão. Com a palavra, o líder vereador Renato Moraes. Senhor presidente, mais uma vez, muito boa noite, amigos vereadores, vereadora Mônica, público aqui presente, a todos mais uma vez, muito boa noite. Eu quero dizer que me sinto muito honrado em poder participar dessa reunião hoje aqui com vocês, me sinto muito bem acolhido, muito bem recebido. Gostaria também de cumprimentar a todos em nome do ex-vereador, meu amigo Humberto, e transmita, por favor, o meu abraço ao meu amigo Bruno Vilas Boas. Senhores, eu quero apresentar aqui o projeto de lei, e para que todo o público aqui presente entenda a importância desse projeto, consiste na doação de 2 terrenos da prefeitura para a Copasa. Saneamento é um dos serviços básicos fundamentais para a comunidade e de obrigação do poder público poder oferecer esse serviço. E para que a Copasa possa instalar um equipamento de bombeamento de água tratada e um reservatório de água tratada
para que possa abastecer os moradores da parte alta do loteamento Sítio Califórnia no bairro Capitinga. Eu quero apresentar aqui então o projeto 4300, que concede à Copasa esses 2 terrenos. Não posso deixar de parabenizar o vereador, presidente dessa casa, vereador Joel Carlos de Almeida, pela proposta da emenda de possibilitar a reversão do terreno ao município. Eu acho que isso é fundamental. Eu considero um grande avanço para o município poder, em caso de dissolução do contrato, ter esse bem, esse patrimônio de volta. Então eu quero apresentar aqui e pedir apoio aos vereadores para que nós possamos aprovar esse projeto, para que possa ser garantido o saneamento básico aos moradores do bairro da Capitinga. Senhor presidente, muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jorge Andrade. Boa noite a todos, senhor presidente, Joel. Parabéns pela emenda, eu aprovo. Gostaria de pedir ao líder do prefeito que o Califórnia ainda está construindo loteamento ainda, né? Segundo a Constituição, toda casa que é habitada tem que ter água, luz e esgoto. Por que não voltar esse projeto e vir com o projeto lá do Ilhéus, lá do Jerivá, Betel, que o esgoto está a céu aberto. Então o prefeito tinha que mandar um documento aonde tem moradia. Nós estamos para liberar aqui um projeto nobre que vai estar sendo construído, nobre. Enquanto onde tem morador, nós estamos nesse céu aberto. Pode virar uma calamidade pública na saúde. Então eu gostaria até, de antemão, sobressar esse projeto, voltar esse projeto para atender essa comunidade. Que eu não estou falando em vão, que eles colocaram tudo aqui. Então que seja votado esse projeto, para que atenda eles primeiro, depois vai lá. Lá não tem morador. Agora aqui tem. Nesse lugar que foi citado, como o vereador Melo falou, que não está contemplado lá no contrato. Vamos trazer para contemplar, depois vamos atender. Que garante tem seres humanos tudo em volta lá. Eu sou contra o projeto, não contra a emenda, que é favorável. Se fosse retroativo, seria até melhor, viu? Seria muito melhor. Então eu gostaria do líder prefeito levasse para ele a retirada sobre esse projeto, votar com o projeto da comunidade onde tem morador e que a falta de esgoto está precária demais. Só um minuto, uma falta de informação, senhor presidente. A Marta, o Humberto, o vereador Dr. Kennedy faz parte da comissão de saúde também, como vocês solitário, né? Isso é tudo uma falta de informação. Ele faz parte, é o nosso presidente da comissão, né? E o que fez pediram, ele vai, como ele já encaminhou, a gente vai ver isso aí. Mas só solicitando mais uma vez a retirada desse projeto. Vamos atender primeiro os moradores que têm moradia, depois nós vamos ver o outro. Obrigado. Vereador Jorge Andrade, eu só queria, eu não posso discutir o projeto e nem tenho pretensão disso, porque eu nem posso, mas só para questão de orientação, os bairros que o senhor citou é uma questão de zoneamento. Então, esses bairros não estão contemplados em zoneamento urbano. A chance que nós temos de contemplar, e isso é uma emenda que pode ser proposta as comissões que estão estudando o plano diretor, que poderá estudar essa questão e incluir no plano diretor uma ampliação desses bairros, para que possam então ser contemplados com o esgoto também. Tá certo? Mas então que se coloca a retirada, mesmo assim eu defendo a retirada, que venha o plano diretor, que não tem urgência dessa aprovação lá, aonde tem esgoto, tem que venha esse ano o plano diretor, que nós podemos contemplar no plano diretor e realizar eles primeiro, depois vir o outro. Mas eu digo para o senhor, independe, porque esse loteamento está apto a receber esse empreendimento, esse serviço, porque é um loteamento já aprovado pela prefeitura. No caso dos outros, terá que incluir nesta ampliação do zoneamento. O senhor entende? Concordo. Se nós tivéssemos a administração mais eficaz, já tinha visto isso antes. Aí vier esse outro depois. Continue em discussão.
Em votação, projeto de lei 4300, com o resultado da emenda que dispõe sobre a doação dos imóveis denominado Equipamento Urbano 1 e Equipamento Urbano 3 do loteamento Sítio, Califórnia 1, bairro Capitinga, nesta cidade, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da outras providências de autoria do senhor prefeito. Os senhores que aprovam esse projeto permaneçam da forma que se encontram. O projeto está aprovado com um voto contrário, Jorge Andrade, e a ausência do vereador Zé Pequeno. Assim nós vamos encerrando a nossa reunião ordinária, agradecendo a presença de todos os moradores aqui dos bairros citados, agradecendo aqui a paróquia Sagrada Família, na pessoa do padre Silvino, que nos cedeu esse espaço maravilhoso. Dera a nós ter um plenário desse tamanho assim, né? Seria muito privilegiado para a Câmara Municipal. Agradecendo a presença da ex-vereadora Leandra, ex-vereador Humberto, pastor Ronaldo e demais representantes dos bairros, os presidentes. E não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrado os trabalhos desta reunião extraordinária. Boa noite a todos e até a próxima.